Vou contar uma história que aconteceu comigo há cerca de 20 anos. Naquela época eu morava em Chapecó, na casa dos meus pais, junto com uma das minhas irmãs. Digo uma porque éramos 7, e eu sou a 6ª filha, o que significa que meus irmãos já eram mais velhos ou casados e não moravam mais conosco. Por isso, naquele tempo, morávamos apenas meus pais, minha irmã mais nova e eu. Lembro que justamente naquele dia minha mãe não estava, pois, se não me engano, ela tinha ido visitar uma tia. Uma tarde eu estava chegando do mercadinho onde eu trabalhava. Naquele tempo eu vivia muito estressada e sofria de enxaquecas muito fortes, então tudo o que eu queria era me deitar. Era por volta das 5 da tarde, quando meu pai me perguntou se eu queria ir com ele e minha irmã passear com a Moca, uma cachorrinha que a gente tinha. A dor de cabeça era tão forte que eu só queria tomar um remédio e dormir, então disse que não, e que por favor não fizessem barulho. A verdade é que nem prestei muita atenção quando eles saíram, mas me pareceu ouvir a porta da casa sendo fechada. Tentei dormir, mas de repente comecei a ouvir como se alguém estivesse mexendo em louças na cozinha. Depois os barulhos passaram para o quintal, onde parecia que estavam arrastando os baldes da minha mãe. Eu estava tão sonolenta que achei que meu pai e minha irmã ainda estavam em casa. Embora fosse estranho, porque quando meu pai foi falar comigo, eles já estavam até trocados, o que significava que estavam prestes a sair. Mas pensei que talvez tivessem voltado por algo ou adiado o passeio, não sei. Os barulhos continuaram por um tempo, depois tudo ficou completamente em silêncio. No entanto, alguns minutos depois, naquele estado entre acordada e dormindo, comecei a ouvir alguém me chamando pelo nome, vindo da horta do fundo. Patrícia! Ei, Patrícia! A voz parecia distante, e no começo achei que fosse meu pai, mas estava suave demais para ser ele. Eu continuei de olhos fechados e um minuto depois de novo. Patrícia! Ei, Patrícia! Dessa vez a voz era mais firme e parecia mais próxima, como se viesse da cozinha. Nesse momento comecei a duvidar que fosse meu pai e então, depois de alguns segundos, para ajudar, ouvi meu nome de novo. Patrícia! Dessa vez foi como um grito gutural e grave, que realmente me fez duvidar de que aquilo fosse humano. Era como se aquilo que falava estivesse bem do lado de fora do meu quarto. Me sentei de repente na cama e justo nesse momento ouvi a mesma voz no meu ouvido. Ao mesmo tempo, uma coisa escura deslizou pelo vitrô em alta velocidade. Eu congelei e não consegui nem gritar. Senti que se passaram minutos, embora talvez tenham sido apenas segundos. Quando finalmente consegui reagir, saí correndo do quarto gritando pelo meu pai, pela minha irmã, mas ninguém respondeu. Eu estava sozinha em casa esse tempo todo. Corri para fora e, morrendo de medo, me sentei na calçada, esperando meu pai e minha irmã voltarem. Uns 50 minutos depois, vi eles descerem a rua com várias mudas nas mãos. Me perguntaram por que eu estava lá fora, se eu estava com dor de cabeça e tinha ido me deitar. Vocês me assustaram. Tentei mentir para mim mesma e então contei tudo o que tinha acontecido. Minha irmã ficou muito assustada e meu pai me ouviu com uma expressão muito séria. Ele olhou para mim e não sei como explicar, mas no olhar dele eu senti que ele sabia que o que eu estava dizendo era verdade. Como se ele também já tivesse vivido algo parecido. Mas ele só disse: "Foi só a dor de cabeça, filha. Você sonhou e foi só isso." Ele tentou nos convencer, a mim e a minha irmã, de que nada tinha acontecido, como se fosse para a gente não ficar com medo. Depois começou a falar das mudas e mudou totalmente de assunto. Mas eu não esqueci. Nunca esqueci. Depois disso, toda vez que saía do trabalho, eu só ia para casa se tivesse alguém lá. Tenho certeza de que algo aconteceu naquelas terras e também tenho certeza de que meu pai sabia. Sei que ele também viu ou sentiu coisas naquela casa. Também sei que não foi alucinação minha,
porque com o tempo coisas muito estranhas continuaram acontecendo ali. Isso era com todos, não só comigo. Já se passaram muitos anos desde aquilo, e eu não moro mais lá. Na verdade, ninguém da minha família mora mais naquela casa, mas tenho quase certeza de que as pessoas que se mudaram para lá depois também devem ter alguma história para nos contar. Minha vozinha, que Deus a tenha, era muito fofoqueira. Ela era amiga de todas as senhoras do bairro e levava e trazia informações como se fosse seu ofício. Sabia tudo sobre a vida alheia, de uma forma que chegava a me envergonhar. Uma vez, quando eu era criança, ela me levou ao mercado para ajudá-la a carregar algumas coisas. Ir com ela ao mercado era exaustivo, pois a cada 10 passos ela encontrava alguém e começava a conversar. Uma criança não tem boa noção do tempo, então eu sentia que estávamos na rua por umas 10 horas seguidas. Me lembro muito de uma ocasião, já na volta com as sacolas cheias de compras, minha avó me disse que precisava se sentar um pouco. Paramos em um dos bancos do átrio da igreja. O lugar era fresco, por causa das árvores e do muro alto do templo. Então ela me apontou uma mulher que estava de costas para nós, uma senhora vestida completamente de preto. Ao lado dela havia um garoto de uns 14 anos. Então ela disse em voz baixa: "Você que gosta de histórias de terror, vou te contar o que aconteceu com aquela senhora. Tá vendo o menino que está com ela? Aquele menino foi deixado com ela. Minha avó me explicou que anos atrás, quando aquele garoto ainda era um bebê, Maria Helena chamou um eletricista para ajudá-la com umas instalações em casa. O homem apareceu com o filho no colo. A esposa dele havia falecido e, como ele estava criando o menino sozinho, não tinha com quem deixá-lo. O bebê era super tranquilo. Então Maria Helena o pegou no colo um tempo e começou a ninar enquanto o pai trabalhava. O bebê acabou dormindo nos braços dela e ela não percebeu em que momento o pai sumiu. Ele deveria estar no terraço, trabalhando, imaginou. O mais provável, dizia minha avó, é que ele viu o menino dormindo tranquilamente e pensou que seria melhor que ele tivesse uma educação de mãe, mesmo que não fosse a verdadeira. Maria Helena subiu, procurou pela casa, saiu até a loja da esquina e perguntou pelas ruas. Talvez o homem tivesse saído para comprar material na loja de ferramentas, mas deu meia-noite e nada. Ela perguntou a uma vizinha, a um conhecido do bairro, mas ninguém soube dizer onde o homem morava. Ele simplesmente desapareceu. Minha avó me disse em voz ainda mais baixa que não tinha certeza, mas se dizia por aí que Maria Helena havia tentado ter filhos por anos. Bocas grandes diziam que tinha feito um pacto, uma promessa, e que aquele menino simplesmente tinha caído do céu. Ela procurou o pai por alguns dias só por obrigação, e depois começou a dizer para as pessoas que estava cuidando do menino, porque logo viriam buscá-lo. Ela o criou como se fosse seu, e o amou como uma mãe de verdade. Mas com o tempo as coisas começaram a acontecer. Quando começou a andar, o menino costumava ficar parado na frente de uma das paredes do quarto. Ele ficava ali quieto, só olhando. Às vezes ria, outras vezes chorava ou gritava do nada, como se visse alguém. Quando aprendeu a falar, dizia que o pai ia vir buscá-lo, que o via e que queria ir com ele. Ninguém tinha falado com ele sobre o pai, ou sobre o papi, como ele dizia. Quando ficou maior, continuava falando com a parede, e já não se referia a alguém específico, apenas murmurava coisas. Às vezes em voz baixa, outras vezes quase sem mover os lábios. O estranho era que se Maria Helena o flagrava, ele fingia que não estava fazendo nada. Somente ficava quieto, com cara de menino normal, como se não entendesse por que estavam olhando estranho para ele. Com o tempo, a senhora percebeu que uma parte da personalidade do menino girava cada vez mais em torno de temas religiosos.
Às vezes dizia frases que pareciam tiradas de uma missa, outras vezes recitava trechos e passagens bíblicas como se tivesse lido em algum lugar ou já tivesse aprendido tudo antes. Ele falava de Deus, de castigo, de sacrifício e do espírito de redenção. Maria, confusa, não se lembrava de ter ensinado nada disso a ele. Ela não o levava à missa, não falava de santos, não tinham crucifixos ou imagens religiosas em casa, então não sabia de onde vinham aquelas ideias. Mas elas estavam lá e faziam parte da linguagem dele, da forma como via o mundo. Embora para muitos isso fosse sinal de fé, para ela havia algo estranho nisso tudo. O menino não falava com devoção. Ele falava com certeza, como se já soubesse de algo que os outros ainda estavam tentando entender. Um dia, enquanto o menino estava na escola, Maria Helena entrou no quarto dele para dar uma olhada nas coisas. Ela encontrou cruzes desenhadas em folhas e a figura de Cristo na cruz. Ela sentou-se na cama, pois ficou sentindo que alguém a observava, mas não conseguia identificar de onde. Ela viu algo se mexer dentro do guarda-roupa, então levantou-se. Havia roupas caídas, mas nada demais. Talvez uma pilha de roupas que não aguentou o peso, só isso. Mas ao sair, ela voltou a sentir a presença. Foi então que olhou de novo para a parede em frente à qual o menino costumava falar. Lá estava uma mancha de umidade, mas com forma. A princípio parecia só uma sombra mais escura, mas ao olhar com atenção dava para ver as linhas do tronco, dos braços estendidos e das pernas. Não era uma silhueta qualquer, era a figura de um corpo crucificado. Ela ficou paralisada, pois não queria acreditar, mas também não conseguia ignorar. Maria puxou o guarda-roupa e o colocou na frente da mancha, cobrindo-a completamente. Mas qualquer coisa que ela tenha imaginado que pudesse acontecer não chegou nem perto do que aconteceu naquela noite. A casa virou um tormento, pois ouviram-se gritos, batidas e portas batendo com força. O menino correu até o quarto dela, tremendo e sem conseguir se explicar. O quarto dele parecia estar sendo destruído por dentro. Os barulhos vinham somente de lá, coisas quebrando, madeira se partindo e vidros estilhaçando. E de repente, silêncio total. Ela o deixou no quarto, o enrolou em um cobertor e foi ver o que estava acontecendo. O guarda-roupa estava em pedaços, como se tivesse sido jogado no chão. A parede estava novamente à vista de todos, e a mancha mais clara ainda. Agora dava para distinguir com mais precisão um corpo pendurado numa cruz, braços abertos e cabeça inclinada. Um Cristo que não parecia pintado nem imaginado, um que parecia estar se formando dentro da parede como se fosse umidade. A mulher fez o sinal da cruz, rezou e ficou olhando por um bom tempo a parede, depois se aproximou devagar. Algo na forma daquela mancha a atraía e, ao se aproximar, percebeu que não era apenas umidade. Havia textura e parecia uma espécie de crosta seca e irregular, quase colada na pintura. Ela se inclinou um pouco e notou que o cheiro era azedo, como de comida azeda. A composição também era estranhamente viscosa em algumas partes e quebradiça em outras. Era uma mistura impossível de nomear, mas, no entanto, a forma era clara. Era um corpo, braços estendidos e, como minha avó me disse, a cabeça estava inclinada como a do Nosso Senhor. Até aquele momento tinham se passado anos antes que finalmente ela entendesse tudo o que estava acontecendo. Ela subiu tremendo as escadas até o terraço e caminhou como se algo dentro dela já soubesse de tudo, como se o seu corpo já soubesse, mesmo que a mente estivesse apenas começando a entender. Ela chegou à beirada do terraço, bem no fim do telhado, exatamente onde terminava a construção da sua casa. Havia um vão estreito entre sua propriedade e a da vizinha. Ela olhou para baixo e só viu aquele vão apertado entre as duas casas, um espaço apenas o suficiente para que alguém muito magro caísse ali e não conseguisse sair. Ela se inclinou uma segunda vez e lá estava ele.
era o pai do menino, preso entre as duas casas. Ele nunca tinha ido embora. Ele nunca abandonou o filho. Ele caiu entre os dois muros e ninguém o ouviu pedir socorro ou procurou por ele ali. Por 7 anos, ninguém soube que ele esteve ali todo esse tempo. Com o tempo, de alguma forma, os líquidos do corpo dele foram se infiltrando nas duas casas. A umidade infiltrou no reboco fino e deixou essa marca que eu descrevi para vocês, a marca como a de Jesus na cruz. Quando o retiraram, a polícia isolou a área, mas muita gente se juntou e fez de tudo para ver. Alguns tapavam a boca com a mão ou cobriam o rosto com a camiseta como minha avó fazia. Era um espetáculo estranho, mas ao mesmo tempo solene. Sabe o que mais ficou marcado para ela de toda essa história? É que mesmo depois de se saber que o Cristo na parede era o resultado do corpo de um homem que ficou apodrecendo durante anos na casa da vizinha, gente estranha ia até lá para pedir milagres. Eu sou originário de um povoado chamado Rio Verde, que fica no estado do Mato Grosso. Esse povoado é bem pequeno, como muitos outros da região. De lá não há muitas coisas a destacar. Talvez o melhor de tudo sejam as vistas do bosque verde que cercam tudo ao redor, mas fora isso não tem muito mais o que ver. Apesar disso, esse lugar tem algo que posso dizer que o torna diferente dos demais povoados da região. Algo que se conta por lá, mas que em outros lugares não se ouve falar. Meu tio Ramon diz que no bosque que fica fora do povoado existe uma casinha velha feita de madeira e barro que está abandonada há muito tempo. Essa casa de fato existe, pois quando eu era jovem cheguei a vê-la ao passar por lá para pegar lenha para casa. Na época achava que era apenas uma casa abandonada, nada além disso. Meu tio diz que essa casa pertenceu a uma mulher que era uma bruxa, uma que levava as pessoas para cometer canibalismo. Dizem que com o tempo essa mulher foi capturada e jogada no rio com uma pedra enorme amarrada para que jamais saísse de lá. Sua casa ficou abandonada e com o passar do tempo foi se desmoronando de tão velha que era. A história não termina aí, pois dizem que há pessoas que passaram a noite por perto daquela casa e viram que o fogão ainda estava aceso. Na verdade, diziam que uma mulher ainda podia ser vista cozinhando naquele lugar, o que levanta a suspeita de que ela nunca foi embora. Numa noite de lua nova, meu tio diz que voltava da casa de um velho que ele tinha ido ajudar, mas infelizmente a noite o pegou no caminho. Para sua infelicidade, teve que passar perto daquela famosa casa da antiga bruxa. E como se a situação não pudesse piorar, naquele exato momento, o céu se fechou e começou a chover um toró. Como a chuva estava muito forte, meu tio não teve outra escolha senão procurar abrigo, e o único abrigo possível por ali era aquela velha casa. Mesmo sendo da roça, a gente não é burro, e já nasce sabendo que ficar debaixo de uma árvore é pedir para morrer. Quando meu tio entrou na casa, disse que por fora parecia só uma ruína abandonada. As paredes trincadas, o teto cedido pela umidade e o mato tomava conta de tudo. Apesar da história que se contava sobre aquele lugar, meu tio nunca foi de se assustar facilmente. Então ele se sentou na entrada e ficou esperando a chuva passar. Mas naquele momento, ele começou a sentir um calor que o envolvia. A noite era fria e úmida, mas ali onde ele estava, por alguma razão estranha, tudo parecia mais quente, como se estivesse perto de um fogaréu. Estranhamente, meu tio se levantou e entrou um pouco mais na casa, justamente onde parecia estar vindo esse calor. E qual não foi sua surpresa quando, ao olhar para dentro da cozinha, viu que havia um fogão aceso, brilhando com um tom alaranjado. Inclusive, o cheiro de lenha queimada e algo rançoso e adocicado pairava no ar. Meu tio, mesmo com medo, se aproximou do fogão
e viu sobre as brasas uma panela toda enegrecida, onde algo fervia lentamente. Curioso para saber o que poderia estar cozinhando ali, levantou a tampa com muito cuidado. O que seus olhos viram o deixou completamente abalado, para se dizer o mínimo. Não era feijão, caldo ou carne comum. Era uma mão humana que flutuava naquele líquido escuro, com os dedos quase se desprendendo dos ossos. O fogão aumentou o fogo como se alguém tivesse jogado mais lenha, e então ele ouviu um sussurro muito próximo dele. "Tá com fome, rapaz?" Meu tio Ramon se virou num pulo, mas não havia ninguém. Depois de 5 segundos, segundo ele, em um dos cantos mais escuros, a sombra de uma mulher começou a se mover. Meu tio disse que não esperou para ver mais nada e saiu correndo como se o próprio diabo estivesse atrás dele. Ele tropeçou em tudo que estava em seu caminho e, por sorte, conseguiu chegar em casa com o rosto pálido de tanto medo. Ele não quis falar sobre o que tinha visto naquela casa abandonada, e se falou, foi só dias depois. Meu tio não sabe se realmente viu a famosa bruxa da qual tanto falam, ou se era apenas alguém que resolveu fazer as mesmas loucuras naquela casa. Mas seja lá o que for, a mão e os restos que viu dentro da panela eram reais. Daquilo ele tem certeza. Tanta certeza que depois buscou ajuda para ir lá, mas não havia nada nem ninguém. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu durante uma viagem de carro no ano passado. Eu estava fazendo um trajeto longo de volta para casa depois de visitar alguns parentes, então dirigia cerca de 4 horas antes de parar em algum lugar turístico. Isso foi depois da minha última parada. Tudo o que restava nas últimas 8 horas de viagem até em casa eram apenas florestas, pelo que eu sabia. Havia outra cidade na qual eu queria parar, mas ela ficava muito fora do caminho para justificar o desvio. Saí da minha parada anterior às 18 horas para ir até meu último Airbnb, que era uma cabana a cerca de 1 hora de distância. Acontecia de estar no caminho de volta, então foi por isso que escolhi esse lugar. Achei que seria melhor do que qualquer motel barato e ruim ao longo da estrada. Onde eu estava, a paisagem era bem plana, mas havia uma boa quantidade de árvores espalhadas. Quando cheguei na cabana, deu para ver que tinham plantado uma fileira de grandes pinheiros perfeitamente alinhados na frente dela, com a estrada de pedras brancas passando bem no meio. Para ser sincero, o exterior dela, combinado com a paisagem, dava um ar meio assustador. Estacionei e destranquei o cadeado com o código que o anfitrião havia me enviado por e-mail. Apesar do lado de fora, por dentro, a cabana parecia recém-reformada, provavelmente para ser um Airbnb pequeno, mas aconchegante. Não desempacotei muita coisa, já que só ficaria ali por uma noite. Sentei-me à mesa e comi uma refeição que havia pegado no supermercado, mas apenas 10 minutos depois de me acomodar, alguém bateu na porta. Aquilo me assustou pra caramba, porque eu não tinha ouvido nenhum carro chegar, nem passos lá fora. Me levantei na força do ódio e fui atender. Era um cara aparentando ter uns 40 anos, com uma barba meio branca e cabeça raspada. "Oi, só passei para ver se você conseguiu entrar e se estava tudo certo." Ele disse isso com um sorriso esquisito. Percebendo que era só o anfitrião, eu disse que estava tudo bem, tudo ótimo. Então desejei boa noite e fechei a porta. Achei um pouco estranho ele aparecer sem avisar só para perguntar se estava tudo certo, mas imaginei que ele devia morar por perto ou algo assim. Vale mencionar que o cara tinha um cheiro bem forte e estranho. Parecia que ele tinha trabalhado o dia inteiro embaixo de um sol quente. Voltei para a mesa e terminei de comer. Depois tomei um banho para relaxar antes de dormir. Fiquei no banho só uns 5 minutos antes de bater aquele sono.
Me enxuguei e fui direto para a cama, ficando um tempo no celular, quando ouvi outra batida na porta da frente. Essa me assustou tanto quanto a primeira, porque de novo eu não ouvi nenhum carro ou passos. Tinha que ser o anfitrião de novo, mas por quê? Imediatamente percebi que aquilo era estranho e fiquei muito desconfortável. Chequei meu celular e, claro, não tinha nenhuma mensagem ou ligação dele. Caminhei lentamente até a sala principal, ouvindo ele bater mais algumas vezes. Eu não sabia se deveria abrir a porta ou não, mas acabei só por chamar do outro lado e perguntar o que ele queria. Ele parou de bater. Você pode abrir a porta, por favor? Só queria te perguntar mais uma coisa. Vai ser rápido, eu prometo. Não respondi por alguns segundos porque, sinceramente, eu não sabia o que dizer. Nesses poucos segundos, ele deve ter ficado impaciente, porque bateu na porta de novo e perguntou se eu podia abrir. Disse que já era tarde e que, se não fosse uma emergência, preferia que ele fosse embora. Ele demorou bastante para responder depois disso. O silêncio foi bem assustador, e quando passou de 1 minuto inteiro, ficou ainda pior. Não ouvi ele se afastar, então... Ele ainda estava ali parado? Andei bem quieto e olhei pela janelinha da porta. Ele não estava lá. Na hora pensei que ele devia ter saído de fininho, porque com certeza eu teria ouvido os passos dele nas pedras, se ele simplesmente tivesse ido embora andando. Mas então... onde ele estava? Eu não sabia o que fazer. Me sentia muito desconfortável e não entendia por que ele estava agindo de forma tão estranha. Fiquei ali perto da porta por um tempo tentando ouvir qualquer som. Sinceramente, eu estava com medo de me mover, mas então olhei de relance para uma das janelas da sala. Vi os olhos dele olhando direto nos meus e de uma forma bizarra. Entrei em pânico e fui para o quarto, onde liguei para a polícia. Enquanto esperava, ouvi o que parecia ser ele tentando abrir a janela, o que foi aterrorizante, mas também estranho, considerando que ele provavelmente tinha a chave da própria casa. Foi aí que tudo fez sentido. Aquele homem não era o anfitrião, e isso foi confirmado quando a polícia chegou. Ele já tinha fugido quando eles chegaram. Não temos ideia para que lado ele foi, mas conseguimos contato com o verdadeiro dono e anfitrião da cabana. Eu não sei quais eram as intenções daquele cara naquela noite, mas só posso agradecer por não ter aberto a porta. Essa história que quero compartilhar com vocês não é minha, mas a tenho muito viva na memória, porque foi contada por um colega de trabalho há anos, quando eu ainda estava começando na corporação. Foi uma daquelas histórias que ficam marcadas, que de vez em quando vem à mente quando você está na viatura em um trecho escuro, no meio do nada. Esse colega que já tinha experiência me jurou que tudo o que vou contar aconteceu exatamente como ele disse. Eu não sei se acredito completamente, mas conhecendo ele, não é do tipo que inventa coisas para chamar atenção. Ele me disse que foi de madrugada, daquelas em que a noite está prestes a acabar, mas o sol ainda não apareceu. Ele estava em patrulhamento com outro agente em uma zona rural, onde há um trecho de estrada livre que conecta com outros municípios. Essa via quase não é mais usada, porque existe uma rodovia com pedágio muito mais rápida e segura, então a estrada livre fica para os caminhoneiros ou para quem se sente corajoso. A noite é basicamente terra de ninguém. Naquela madrugada, eles receberam um aviso pelo rádio. Um caminhoneiro reportava um acidente naquela estrada velha. Dizia ele que viu uma mulher coberta de sangue caminhando no meio da pista, mas como estava sozinho, não parou. Ele sabia que a área era muito perigosa, mas avisou as emergências. Poucos minutos depois, uma ambulância também foi enviada. Meu colega e seu parceiro chegaram ao local quando a ambulância já estava lá. As luzes estavam acesas
mas não havia nenhum veículo acidentado. Nada, nem marcas de pneus, nem fragmentos de vidro, nem vestígios de nada. Um dos paramédicos estava fora da ambulância, sentado e tremendo, com o outro tentando ajudá-lo. Dava para ver que ele estava em choque, com o rosto pálido e suando frio. Disseram que ele teve um ataque de pânico. O que ainda conseguia falar foi quem contou o que havia acontecido. Disse que chegaram rápido ao ponto indicado, mas não viram ninguém. Eles deram mais uma volta para ver se o carro havia saído da estrada, mas não. Então voltaram novamente ao local da indicação original, pensando que certamente haviam deixado algo passar. Eles precisavam ter certeza de que não havia ninguém ali, então avançaram a passo de burro, até que viram uma mulher caminhando na beira da estrada. Ela estava de costas para eles, como se nada tivesse acontecido. Eles pararam a ambulância a alguns metros para não assustá-la. Provavelmente ela estava em estado de choque, se tivesse sofrido um acidente. Um deles desceu para alcançá-la, e o que ficou no volante a acompanhava com o olhar até que ela saiu da estrada. O outro a seguiu de perto, com a mulher entrando no mato. O paramédico que ia atrás dela a chamou e jurava que ela parou, que se virou para olhar para ele. Ela tinha o rosto completamente banhado de sangue, mas não sabia se era dela ou de outra pessoa. As roupas também estavam encharcadas, mas o pior, segundo contou, foi que depois de olhar para ele, a mulher começou a andar de costas. Não de costas, literalmente, mas com o rosto voltado para ele, como se fosse se aproximar, mas as pernas a levavam na direção contrária. E então simplesmente se elevou. Diz que a viu se elevar em direção ao céu, sem fazer um único som. Não gritou, não chorou, e não disse nada. Apenas foi embora como em um salto e se perdeu no negro do céu da noite. O paramédico voltou correndo para a ambulância com falta de ar e tremendo sem parar. Seu companheiro achou que ele ia ter um infarto. Foi nesse momento que meus colegas chegaram e, enquanto prestavam socorro, juraram ter ouvido algo estranho. Não conseguiam entrar em consenso nem identificar o som, mas procuraram por mais algum tempo. Não havia sinal de acidente, de carro, muito menos da mulher. Quando fizeram o relatório, deixaram registrado como chamado inconclusivo. A última coisa que meu colega me disse foi que nem quis procurar nos registros se já tinha acontecido algo ali antes. Ele não queria esquentar a cabeça, nem carregar outra história toda vez que tivesse que sair de madrugada por aquelas bandas. Mas ele me disse que aquele paramédico não estava inventando o que viu. Dava para ver nos olhos dele que algo entrou no olhar naquela noite. Daquelas coisas que entram pelos olhos e nunca mais saem. Acho que todos nós vivemos ou viveremos algo assim em algum momento. Um dos meus amigos mais próximos morava ao lado de uma casa que estava sempre vazia. Ela era alugada e então, de repente, eles iam embora e colocava a placa de aluga-se de volta no jardim. Ninguém nunca ficava por muito tempo. Durante as férias de fim de ano, a casa estava vazia de novo e, na nossa infinita sabedoria adolescente, decidimos dar uma olhada. Tínhamos acabado de pegar uns lanches e por algum motivo achamos que seria divertido brincar de pega-pega com o que quer que estivesse assombrando o lugar. A porta dos fundos estava trancada, mas meu amigo era magro o suficiente para se espremer pela portinhola de cachorro que dava direto para a cozinha. Ele destrancou a porta para mim e nós entramos. O lugar não tinha nada de especial, só um bangalô típico dos anos 50, com muitos armários embutidos e algumas madeiras bem trabalhadas. A planta da casa era quase igual à da casa do meu amigo, o que fazia tudo parecer ainda menos assustador. Fomos de cômodo em cômodo, verificando tudo.
Não havia nada de estranho e nenhuma vibração ruim. Para ser honesto, estávamos quase decepcionados, então nos sentamos na sala de jantar para comer nossos lanches. Na nossa frente havia um cantinho de café da manhã embutido. As janelas não tinham cortinas, e mesmo com o anoitecer chegando, as luzes da cidade do lado de fora impediam que o ambiente ficasse muito escuro. Já estávamos na casa há uns 20 minutos. Tínhamos terminado de comer, mas continuamos ali conversando. Então, no meio de uma frase, minha visão escureceu. Não como se o cômodo tivesse ficado escuro, não como se meus olhos estivessem se ajustando ao breu. Foi uma cegueira total. Ao mesmo tempo, uma onda de frio congelante me atingiu. Não era só um arrepio, era um frio sufocante que se sentia nos ossos. Então meu amigo gritou. Tentei me mover, mas não conseguia ver nada. Estendi a mão tateando qualquer coisa que pudesse agarrar. De repente, senti a mão do meu amigo agarrar a minha. Ele me puxou com força e começou a me arrastar pela casa em direção à porta dos fundos. Eu tropeçava atrás dele completamente cego, mal conseguindo manter o equilíbrio. Ele puxava com tanta força que quase arrancava meu braço do lugar. Finalmente saímos, e no segundo em que passei pela soleira, um arrepio percorreu meu corpo, mas não um arrepio normal. Começou nos meus dedos dos pés e subiu até o topo da minha cabeça, como se algo estivesse se desprendendo de mim. E de repente eu podia ver de novo. Me virei para meu amigo e ele estava pálido como um fantasma, ofegante e me encarando como se eu fosse algo irreconhecível. Me sentia estranho, mas finalmente consegui falar e disse. Eu não conseguia ver, era como se eu tivesse sido engolido pela escuridão. Meu amigo continuava me olhando. Por que você gritou? Perguntei. Em vez de responder, ele me puxou para um abraço com o corpo todo tremendo. Quando finalmente falou, a voz era quase um sussurro. Porque no segundo em que você começou a tatear como se estivesse cego, uma menina saiu debaixo da mesa. O quê? Perguntei. Ela era escura como uma sombra, não como uma pessoa no escuro. Era igualzinha a uma sombra. Meu estômago afundou enquanto ouvia ele falar. Ela subiu em você. Ela se sentou em cima de você. Foi só isso que eu precisei ouvir, e fomos embora logo depois. Essa é uma história real que até hoje não consigo entender. Meu relato aconteceu há 20 anos, enquanto eu acampava perto do pico do Itaguaré. Eu fazia parte de um grupo, e lembro que um dos nossos líderes nos convidou para explorar a floresta como uma espécie de prova para adquirir conhecimento e uma medalha. Para conquistá-la, precisávamos realizar tarefas em equipe sem ajuda direta dos supervisores, mas ainda sob a supervisão deles. Eram coisas como fazer fogo, nos orientar na floresta, etc. Passamos um bom tempo procurando bons gravetos para fazer um foguinho. O sol havia se posto há pouco tempo, o que fazia com que alguns de nós se sentissem tensos ou assustados. Então, de repente, o líder nos parou, nos alertando de que havia uma pessoa a poucos metros à nossa frente. Paramos imediatamente e percebemos que se tratava de um idoso, agachado como se estivesse fazendo suas necessidades ou algo assim. Isso foi muito estranho, pois eram 8 da noite e não era para haver ninguém ali. Nos aproximamos um pouco mais para perguntar ao Senhor o que ele estava fazendo num lugar como aquele. No instante em que ele nos viu, se agachou e se escondeu em um barranco. Ainda conseguíamos ver vagamente sua silhueta, mas depois de 5 minutos, diante dos olhos de todos, ele simplesmente desapareceu. Quer dizer, foi substituído porque dali saiu um grande cachorro escuro de olhos azuis. Num salto, ele ficou bem na nossa frente e nos encarou, antes de desaparecer entre as árvores.
Todos, sem exceção, corremos como se não houvesse amanhã de volta ao acampamento para contar aos outros o que acabávamos de presenciar. Mais tarde, e um pouco mais calmos, outro dos líderes nos contou sobre algo que todos já ouvimos falar: lobisomens. Depois disso, os líderes decidiram mover as barracas para outro lugar, mais vigiado. Mas é claro que a maioria de nós passou a noite em claro, atentos a qualquer som ou sombra que conseguíamos perceber com o canto do olho. Me chamo Júnior e quero compartilhar uma história que aconteceu comigo há muito tempo. De verdade, eu adoraria ouvi-la sendo narrada em algum dos seus vídeos. Quando eu era criança, costumava fazer noites de jogos com meus vizinhos. Uma noite dormimos na sala da casa de um deles, num colchão, e ficamos acordados até umas 3 da manhã jogando Play 2. Quando finalmente decidimos dormir, mandamos o menor de nós apagar a luz da sala, já que ele estava na beirada do colchão. O interruptor ficava ao lado da janela, e quando ele se levantou e foi até o interruptor, soltou um grito desesperado. Ele pulou de volta para a cama e arrancou nossos cobertores para se esconder. Nós perguntamos o que tinha acontecido, mas ele não conseguia responder de tanto medo. Parecia um medo real. Então viramos para olhar a janela e vimos. Havia uma senhora muito velha, usando uma túnica preta, com os cabelos brancos e longos que chegavam até o peito. Os olhos dela eram uma mistura de violeta com vermelho, mas o mais estranho era que ela parecia encharcada, como se tivesse vindo de uma tempestade. Mas naquela noite não havia chovido por ali. Ela estava nos encarando, colada na janela. Ao vê-la, gritamos como loucos e nos escondemos. Só saímos debaixo das cobertas uns 20 minutos depois por conta do calor. O mais estranho é que nenhum familiar do meu vizinho acordou ou ouviu nada. No final das contas, saímos das cobertas e a senhora já não estava mais lá. Nunca mais a vimos nem soubemos de nada relacionado, mas até hoje me lembro perfeitamente de cada detalhe, assim como meus amigos.